Bem-vindos! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra ferramenta que está dentro do nosso conteúdo de ferramentas de planejamento, que é a análise SWOT. A análise SWOT é uma ferramenta que permite para a gente fazer uma análise de cenário, uma análise de mercado e também uma análise interna. Ela é dividida em duas partes. Uma referente ao cenário interno, o ambiente interno da empresa, e outra referente ao ambiente externo da empresa. Dentro do ambiente interno, a gente identifica quais são as forças e quais são as fraquezas. Então, o ambiente interno é a minha empresa, né? São os elementos que têm ligação direta com a minha empresa, são os elementos que eu posso gerenciar. Então, eu tenho aí o que eu tenho de ponto forte, o que me destaca no mercado, o que faz com que eu consiga ir além, né? Isso serve tanto para uma empresa como também para o desenvolvimento de uma carreira, né? Eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa bem relacionada. Isso são elementos que podem fazer com que eu me destaque no mercado. Claro que o seu mercado reconhece esses elementos como sendo coisas relevantes. Porque não adianta eu ter uma coisa que o mercado simplesmente não quer. Eu sou uma pessoa bonita. Legal, mas para a atividade que você vai desenvolver, de que serve isso, né? E depois da gente ver nossas forças, a gente vai identificar o nosso ambiente interno, as fraquezas. O que eu tenho de ponto fraco? Então, se eu vou trabalhar numa área, eu estou me planejando para ser um gestor de uma grande empresa, mas eu tenho como ponto fraco um relacionamento com a equipe, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, porque pode dificultar a minha ascensão profissional. Então a gente vai ter que identificar que elementos que a gente tem que podem fazer com que isso dificulte, né, o nosso desenvolvimento no mercado, nosso desenvolvimento de carreira. E a mesma coisa serve para uma empresa. Uma empresa que tem uma marca fraca, uma empresa que tem pouco capital para investimento, capital de giro. Então isso são coisas que podem dificultar o desenvolvimento dela no mercado. Como vocês viram, isso são pontos internos, é a análise do nosso ambiente interno, ou seja, o que eu tenho, que eu posso trabalhar para desenvolver ainda mais ou para que eu consiga reduzir aquele problema que eu enfrento, que é a minha fraqueza. O que a gente tem também na análise SWOT é outra área que é referente ao ambiente externo, né, que são as ameaças e as oportunidades. O que são as ameaças? São elementos que estão acontecendo no cenário que podem afetar a rentabilidade, que pode afetar a receita da minha empresa. Então as faculdades hoje estão passando por um momento que é a questão do FIES. Né? Ou seja, existe uma série de novas regras para o FIES que está dificultando o ingresso de pessoas na faculdade que acabam dependendo do financiamento estudantil. Então isso é uma ameaça para as faculdades, porque a quantidade de alunos pode reduzir, a quantidade de ingressantes pode reduzir, porque tinham pessoas que esperavam, aguardavam isso. Então isso é uma coisa que está acontecendo no ambiente externo que pode afetar de alguma forma a receita ou a rentabilidade da empresa. E a gente tem as oportunidades. O que são as oportunidades? São situações de mercado, um cenário que está acontecendo no mercado que a gente pode aproveitar positivamente. Ou seja, a gente tem alguma situação, a gente tem algum momento que a nossa empresa pode atuar. Então, a própria Wine, como a gente viu, identificou isso, que é o quê? As pessoas têm o interesse de comprar vinho de uma maneira menos sofisticada. As pessoas querem consumir o vinho, só que era muito elitizado, era muito sofisticado. E o que ela se propôs a fazer? Vamos simplificar essa coisa, né? O vinho é para tomar de meio-dia, é para tomar à noite, é para tomar com os amigos. Vamos parar com essa frescurada, como o próprio Rogério falou, de ter que ter tacinha. Se quiser tomar num copo de vidro, bota no copo de vidro e põe para dentro, né? Então isso é uma oportunidade, porque as pessoas estão querendo consumir vinho dessa forma. Daí, depois, a gente vai desenvolver uma ação para que isso aconteça. Uma coisa que a gente tem que ter muito bem clara, que a oportunidade não é uma ação que a gente vai fazer, não é algo que a gente vai desenvolver para o mercado. A oportunidade é um cenário. Então, o que acontece de forma recorrente é que o aluno acaba colocando, vocês acabam colocando lá oportunidade, desenvolver novos produtos. O desenvolver novos produtos é uma ação. Né? Eu preciso saber por que eu vou desenvolver esses novos produtos. O mercado está querendo novos produtos, né? Está tendo um crescimento na procura de produtos de educação. Se está tendo um crescimento na procura de produtos de educação, o que eu vou fazer? Daí sim, no segundo momento, eu vou fazer um plano de ação para me aproveitar desse cenário. Então cuidado, se vocês virem lá no
na oportunidade de vocês algo escrito no infinitivo, algum verbo propondo uma ação, desenvolver, fazer, implantar, instalar, cuidado. Isso pode ser uma ação e não deve estar presente dentro das oportunidades de vocês. Então, diante disso, o que a gente tem? Uma análise interna da empresa, o que eu tenho de positivo, o que eu tenho de pontos a melhorar, que são minhas fraquezas. Eu tenho uma análise do ambiente externo, o que está sendo construído de oportunidade, o que eu tenho de oportunidade no mercado, ou seja, que contexto de mercado está sendo construído para que eu possa aproveitar e quais são as ameaças que podem afetar a minha rentabilidade. Feito isso, dentro da nossa matriz SWOT, a gente vai ter uma análise do cenário. Em cima disso, a gente pode propor um plano de ação. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que desenvolver? Que tipo de novos produtos eu preciso desenvolver? Ou que pontos negativos, que fraquezas minhas que eu tenho que trabalhar para que isso, para que eu possa, como empresa ou como pessoa, melhorar a minha empregabilidade ou melhorar a minha participação de mercado. Ok?